Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos de volta para mais um culto de celebração a Deus e ao seu Cristo, aquele que Ele enviou, que nós o recebemos, reconhecemos como Senhor, declaramos como nosso Redentor, Rei vitorioso, nosso grande Cordeiro de Deus, que tirou nosso pecado, que perdoa nossos pecados. Vamos adorá-lo e através dele vamos adorar ao Senhor. Hoje, dia 13 de setembro de 2020, nós vamos interceder a Deus nesse instante, pedindo a Deus a sua graça, a sua bondade, a direção dele sobre nossas vidas nesse culto, que seja um culto centrado em Cristo e através de Cristo, Deus seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela condição de redenção que em Cristo o Senhor nos colocou. Obrigado, Deus, e receba o culto e adoração que através de Jesus nós vamos te prestar nesta ocasião. É o Senhor nosso Deus e nós somos instrumentos nas tuas mãos e aperfeiçoados por Cristo e através dele. Nós te prestamos agora louvor em gratidão a tudo que fizeste por nós. Receba o louvor do teu povo, da tua igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar esse Cristo então, meus queridos. Eu quero já encorajar meus irmãos com algumas questões dentro dos avisos. Na terça última passada, eu quero repetir aqui o que a gente trouxe na quinta, as informações das nossas já reuniões presenciais com as limitações impostas pelo decreto. Então você vai ver aqui umas fotos, essas fotos são já dessas reuniões presenciais. E terça-feira nós continuaremos Ministério de Mensageiras, Ministério de Homens, Ministério de Embaixadores do Rei e Ministério com Mulheres. O que é que a gente pede aos amados irmãos? Como as salas comportam os grupos e as divisões não causam aglomeração e permite o processo do isolamento dentro do decreto, então às terças-feiras só quem a gente pede para não vir. Pessoas no grupo de risco, como crianças abaixo de 12 anos. A partir de 12 anos, a gente já comporta dentro do decreto. Pessoas idosas e no grupo de risco acima de 60. Essas pessoas não devem vir para a gente cumprir com o decreto. Pessoas que estejam com os sintomas, essas pessoas também não devem vir. Você está gripado, tem alguma coisa desse tipo, você não deve vir. Todos devem vir com máscaras. A igreja já está organizada com álcool gel e as questões para as lavagens necessárias, lavar as mãos com os devidos cuidados. Então, assim a gente pede para que terça-feira, os que estiverem dentro do contexto aqui informado, venham para a gente continuar adorando ao Senhor com os ministérios. Os líderes vão estar recebendo cada um de vocês, encorajando-os na fé. Enquanto isso, aqueles que a gente não consegue ainda ter contato com eles no processo dos cultos presenciais, a gente vai contribuir e encorajá-los através do culto online, também de chamada de vídeo, assim sucessivamente. Lembrando do nosso culto doméstico, nosso relógio de oração, o nosso guia de leitura bíblica, no grupo de WhatsApp a gente coloca lá. No dia 26, nós temos o nosso encontro de fraldas, ou o chá de fraldas do Nicolas, dia 26. As irmãs do Ministério de Mulheres, do Ministério com Mães, estão reorganizando essa etapa aí para a contribuição da fralda do Nicolas, o Pedro Nicolas, de Pedro e Milka. Então, assim, os irmãos orem e os que puderem contribuam com essa causa para a glória do Senhor, mantendo a comunhão da igreja e o mútuo encorajamento em ajudas recíprocas. Bom, uma outra coisa que eu quero agora trabalhar aqui é o encorajamento aos meus irmãos. E hoje nós temos Dona Dudu, seu Braz, seu Zezito, todos lá de Itaperoá, os pais da irmã Joína, um forte abraço desses irmãos. Temos o Carlos e Maria do Caldo, os filhos, né? Tem Ismael, temos também
Jéssica, todos os filhos de Carlos e Maria aí, nossa irmã Dete, meu irmão Filó, meu irmão Filomeno, toda a sua casa aí, Flora, Nilza, Daniel, Daniela, Natália, Luiz Paulo, é uma casa grande para a glória de Deus, a Laís, a Laiane, Fábio, Neto, João, Vitor, também Marcos Antônio, Laine e Taiele. Um forte abraço em toda essa casa do meu irmão Filomeno e irmã Dete. Nosso irmão Clóvis, Antônia e também Clovinho, lá de Camaçandi. Um forte abraço nesses meus amados irmãos. Quero também já organizar os irmãos de Camaçandi. Desses dias aí a gente vai estar marcando no grupo de WhatsApp. Eu vou fazer uma visita, me reunir com vocês para a gente entender um processo também do retorno em outubro. Tanto a igreja quanto a congregação, nós vamos retornar 50% presencialmente em outubro. Então os irmãos já se preparem para isso. Então forte abraço aí para os irmãos de Camaçandi, a família de Arlindo e todo o povo que está lá em Aratuípe. Um abraço também para a irmã Josaíta, Joína, Mota, Gabriel, a irmã Margarida, Lorena, Maria e Bento. Maria e Bento são os pais de Mota que moram lá em Mutuípe e eles moram na zona rural, mas não perdem um culto. Um forte abraço para esses irmãos aí em Cristo Jesus. Nossa irmã Mari, Zé Lucas, a irmã Glória, nossa irmã Terezinha, Silvia e o esposo de Silvia, Rogério Jeane, Maria dos Reis, nossa irmã Delícia, que está em Juazeiro esses dias, a irmã Camila e Wellington, que estão no morro, devem também em breve voltar, Tina, Cristiane, Eduardo, Neila e Mateus. Que Deus fortaleça a fé de vocês. E finalmente a nossa irmã Juliana, Adailton, Sara, Daniel e Zaqueu. Deus encoraje a todos vocês em Cristo Jesus. Marcelo vai orar agora pelos enfermos. Nós temos os irmãos enfermos, que a relação por quem oramos, e culto a culto e também nos grupos, temos intercedidos por esses irmãos, pedindo a Deus a graça. Vamos orar pelos familiares e pelos enfermos desses irmãos. E Marcelo aqui vai interceder agora por esses irmãos. Vamos ouvi-lo. Graças e paz, povo de Deus. Oremos. Deus amado, adorado, seja o teu santo nome, Pai. Amém. Nós aqui, Senhor, mais uma vez entregamos ao Senhor os teus servos, os teus filhos, que neste momento estão passando por dificuldades, por enfermidades. Nós entregamos ao Senhor estes irmãos, porque o Senhor é o nosso Criador e o único que sabe o que fazer nesses momentos. Amém. Os momentos em que a medicina, os momentos em que o conhecimento humano ele não alcança, ele falha, para o Senhor tudo é possível. É verdade. O teu poder e a tua misericórdia, eles nos alcançam por meio da tua palavra. Amém, Senhor. E é só ao Senhor que podemos recorrer, Pai. Amém. Nós entregamos ao Senhor todas as nossas petições, todas as nossas angústias, as nossas dificuldades. Entregamos ao Senhor, pois sabemos que paz verdadeira e real felicidade só podemos encontrar diante do Senhor, só podemos encontrar na Tua palavra e na Tua presença, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oportunizado. Obrigado, Pai, pela resposta das nossas orações. E obrigado, Senhor, por nos dar do Teu amor e da Tua misericórdia sem merecimento. É isso que é graça, é isso que é presente do Senhor para todo aquele que crê no Seu Filho, Jesus Cristo. E é em Seu nome que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Nós vamos prosseguir adorando o nosso Deus. E dessa feita, com oração de gratidão, nosso irmão Genilson Amoras vai fazer esta oração de gratidão. Temos o pai de Silvana, temos o sobrinho da Maíse, Rodrigo, filho da irmã Nete, Kennedy. Hoje encontrei um colega que estava também pedindo oração por ele, mostrando que ele já está bem. Também a neta do irmão Bonfim, Cristóvão, esposo da nossa irmã Madalena, Mônica, a esposa aí de Paulo, sobrinho de Zé, e Michel, o sobrinho
do nosso irmão Marinaldo Binho. Falando em Marinaldo, ele deve estar voltando esses dias, devemos orar também pelo retorno dele. Vamos ouvir o irmão Genilson orando de forma a agradecer a Deus por esses irmãos. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Amado Deus e Pai, soberano, justo, Senhor, perfeito, Rei da glória, nós glorificamos o Teu nome pelas ações poderosas do Senhor. Amém. Pelos atos feitos do Senhor na vida desses irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor atuou na vida deles, dando sabedoria a médicos, fortalecendo e encorajando eles a passarem por essa situação, e que o Senhor, assim, sempre tem sustentado a vida de cada um desses teus servos. Obrigado. Por isso nós estamos gratos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson, pela oração. Que Deus encoraje esses irmãos também. Nós temos hoje também os aniversariantes da semana de 13 a 19. Temos muita gente aniversariando, engrandecendo o nome do Senhor. Entre eles, nós temos no dia 13 a nossa irmã Rita Maria, lá de Camaçandi. Dia 14, o Emanuel, que ontem lembrou tanto, disse: ó pai, não esquece não, Emanuel, meu filho, está fazendo mais um ano de vida. E o Zaqueu Azaf, no dia 14 também. No dia 15, Maria da Glória, José dos Santos. Dia 16, Caio Lucas. Dia 17, nós temos aqui o Selmo Santos da Conceição. Dia 18, Rita de Cássia Alves. E dia 19, Ivanete de Jesus dos Santos. Esses são os irmãos que aniversariam durante essa semana, ou durante o correr desses dias aí. Vamos ouvir David intercedendo a Deus e agradecendo pela vida desses irmãos em Cristo Jesus. Vamos ouvi-lo e acompanhá-lo nesta oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, diante do Senhor, rendemos louvores e adoração ao Teu santo e poderoso nome. Neste momento, Pai, Te louvamos por mais os benefícios que Você tem derramado sobre nossas vidas. Louvamos ao Senhor por cada filho de Deus que tem feito aniversário durante essa semana, pedindo ao Senhor continue derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um de Teus filhos, e principalmente que cada um deles continue vivendo o Teu reino a cada dia, ó Pai. Sustente Teus céus, oriente-os a cada dia, ó Pai. Proporcione a eles, se for da Tua vontade, anos e anos de vida, e principalmente diante dessa santa presença. Pai, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu cuidado. Assim Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Deus encoraje também o meu amado irmão, todos esses irmãos que fizeram ou vão fazer aniversário no decorrer desta semana. Nossos irmãos do canal, muito obrigado pela visita de vocês. Deus dê a vocês muita graça. Obrigado por cultuar conosco e celebrarmos a Deus através de Jesus Cristo. Um forte abraço. O pessoal do chat aí deve encorajar vocês também durante o culto, dando as boas-vindas. Peço à equipe de recepção online que encoraje meus amados irmãos nesta caminhada aí. Deus abençoe a todos, sejam todos, pois, bem-vindos em Cristo Jesus. Esses dias nós estamos com a campanha de missões estaduais. A campanha de missões estaduais pelos batistas baianos, esse ano está com Eu Creio, é o nosso tema. Vamos juntos falar? Você que está aí agora nesse momento cultuando conosco, vamos dizer juntos: Eu creio. Esse texto e essa proposta nos leva a entender o princípio de 9:23 de Marcos, onde está a nossa divisa, juntos também a nossa divisa de missões estaduais. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Então, quando Jesus está apresentando o seu ministério terreno, ele está também mostrando que ele é o enviado de Deus e autenticando por meio dos sinais. Por isso que essa ideia, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê, porque ele está por meio dos sinais autenticando que ele é o enviado de Deus. A proposta da campanha de missões é que você creia que Deus enviou Jesus para restaurar os batistas em toda a Bahia, para, por meio dos batistas na Bahia, anunciar esse Cristo e que você creia nele. Por isso a gente convoca todos os ministérios
a fazerem a sua contribuição, a dar a sua oferta de missões. Os ministérios, então, por meio de seus líderes, devem encorajar mensageiras, embaixadores, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério infantil, a levantar a sua oferta para a nossa campanha de 2020 de missões estaduais. Nós vamos orar e eu quero orar nesse instante pela campanha. Deus, obrigado pela vida de cada irmão que tem entendido que a obra do Senhor avança mediante a forma como o Senhor nos convocou para contribuir, orar, enviar e também ir. Nós te pedimos graça. Ajude-nos nesta campanha, que os batistas da Bahia consigam, ó Deus, ampliar o espaço onde o Evangelho precisa chegar, para que possamos cumprir com toda a Tua palavra. Porque quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, assim virá o fim. Nós te agradecemos e oramos ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos então convidar nosso irmão Genilson, David, para nos conduzir na próxima proposta da liturgia. Mais uma vez, meus irmãos, graça e a paz. Vamos continuar adorando o nosso Deus, entendendo nesse momento a chamada à confissão. E convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 32, versículo 5. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Conheceste meu pecado e não encobri minha culpa. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Com esse entendimento, nosso irmão Uniel, junto com a sua família, vai estar orando esse momento de confissão. A graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Neste momento nós vamos estar orando pelo abandono de pecado, amém? Amém. Vamos orar, oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos altos céus, neste momento, meu Senhor, nós viemos confessar nossos pecados, nossas iniquidades diante de Ti, ó Pai. Amém. Sabemos, meu Senhor, que não somos merecedores de nada, mesmo assim, ó Pai, o Senhor nos ama, nos cuida, nos guarda e nos livra de todo mal. Amém. Sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores miseráveis, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor está sempre nos orientando, nos exortando, para que nós venhamos estar de volta ao primeiro amor, ó Pai. Amém. O primeiro amor que é o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, por algo que nós falamos, pensamos, praticamos ou até mesmo falamos, ó Pai. Que neste momento o Senhor venha estar confrontando nossos corações para que nós venhamos estar verdadeiramente te adorando, ó Pai. Te adorando em espírito e em verdade. Amém. Muito obrigado, meu Senhor, pois até aqui você tem nos sustentado. E essa é a nossa humilde oração, Pai, que te faço, te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, irmão Niel e família, que Deus continue abençoando vocês. E vamos a outro momento que é a chamada adoração. O texto bíblico para este momento se encontra em Salmos, capítulo 32, versículo 11. Convido os irmãos a juntos ler esse versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, cantai júbilo, todos vós que sois reto de coração. Com esse entendimento, a gente vem a louvar ao Senhor, junto com o Ministério de Louvor, com toda a alma e com todo entendimento. E este é o evento mais esperado das nossas vidas. Quando Cristo vier sobre as nuvens, cumprir o seu chamado. Por isso nós louvamos ao Senhor e juntos cantaremos neste momento, Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra
Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos, cultuando hoje, nós vamos continuando na chamada à dedicação. Nesse momento, uma oração de gratidão a Deus pelos dízimos, ofertas e alimentos que são depositados para mantimento da nossa caminhada cristã aqui na terra. Vamos orar. Deus, obrigado pela graça, obrigado pela bondade, obrigado pela misericórdia do Senhor. O Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus poderoso. Por isso nós reconhecemos a tua grandeza e vivemos sobre a tua direção, sobre o controle do Senhor, sobre a vida cristã que o Senhor proporciona para nós, de acordo com a tua palavra. Obrigado, Deus, por aquelas pessoas, aquelas vidas que entendem estar com a vida no altar do Senhor e assim têm mantido suas ofertas, sua contribuição para dar prosseguimento à caminhada cristã aqui na terra. Muito obrigado por cada uma vida que o Senhor assim tem proporcionado a viver mediante o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Chamada a proclamação, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 119, versículo 174, que diz assim: Senhor, anseio por tua salvação, tua lei é meu prazer. Que tenhamos prazer na palavra do Senhor e nesse momento ouçamos ela com os ouvidos e com o coração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos então prosseguir, irmãos, com a mensagem e a exposição de hoje, Apocalipse, capítulo de número 11, a sequência continuada da palavra de Deus. Capítulo de número 11, a partir do versículo de número 15, é o texto que a gente vai agora fazer a leitura. O verso ele vai ser até o 19 hoje. Nós vamos ampliar um pouco essa construção da exposição do livro inteiro até chegarmos ao capítulo 22. E, se Deus permitir, esperamos concluir. 11, de verso 15 a verso 19, abriu o texto agora, abra o texto comigo e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso,
que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Que Deus nos ajude a compreendê-la. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajude-nos a guardá-la e, ó Deus, a praticá-la e ao mesmo tempo sermos encorajados por ela e fazermos tudo conforme ela nos ensina para a glória do teu nome, através de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o último sermão de Apocalipse foi exatamente o capítulo 11, de 1 a versículo 14. A grande ideia é que trabalhamos no cenário do contexto de 1 até o verso 14. Deus mostra a misericórdia e o triunfo de suas testemunhas em meio ao juízo de seus opressores. Sabemos que o livro de Apocalipse, revelado por Deus, revelando Jesus Cristo, triunfal, glorioso, assentado no trono à destra do Pai, visava encorajar as igrejas perseguidas da Ásia. Visa encorajar o povo de Deus diante de um sistema opressor no seu contexto da época, para que eles entendessem, primeiro, quem estava no comando. Apesar das lutas e do império da impiedade atuando sobre a igreja. Ao mesmo tempo, mostrar para a igreja que, apesar de todo o martírio, sofrimento, essa igreja de Cristo, que é obediente, fiel e oferece a Deus e a Cristo adoração exclusiva, que apesar de todas as lutas que ela tem passado, que ela passará, e no contexto que ela estava passando, as 7 igrejas da Ásia, elas seriam igrejas que, fiéis até a morte, seriam recompensadas pelo Cordeiro e pelo Senhor que está sentado no trono, governando e atuando para dar finalização a todo esse momento de dor, de angústia, de sofrimento, por fidelidade ao Cordeiro. Lembremos que no cenário, as igrejas estão sendo mortas, o cenário é um cenário de igrejas que está sendo perseguida, martirizada pela fidelidade. Lembre-se que várias vezes a gente ouviu, por causa do testemunho ao Cordeiro e por causa da palavra de Deus. João, inclusive, que é o escritor da carta, o autor, a quem Deus revelou por meio do Espírito Santo, também está preso na ilha de Patmos, e o motivo da prisão de João é por causa da palavra e do testemunho ao Cordeiro. Mesmo assim, daquele local, João é encorajado, porque João vê uma visão que ninguém nunca viu. A visão do fim, a visão do Cordeiro assentado no trono, a visão dele com a chave da morte e do inferno nas mãos, mostrando domínio e autoridade. João vê a igreja como ninguém nunca viu. Ele vê a igreja triunfal, assentada com Deus, governando e reinando sobre os ímpios no juízo final. E vendo os ímpios, aqueles que oprimiram, que massacraram, perseguiram a igreja, também com um fim terrível por não se refugiarem no Cordeiro. Por isso tiveram a ira do Cordeiro sobre eles. Nesse cenário, nós então estamos na 7ª trombeta. Na sequência de 7 trombetas, vimos exatamente o cenário. E esse ainda a gente estava no cenário dias passados, o cenário do interlúdio, onde nós conseguimos verificar a misericórdia e o triunfo das 2 testemunhas. A misericórdia de Deus, porque ainda as 2 testemunhas estão proclamando, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o juízo de Deus sobre os opressores das 2 testemunhas. E as 2 testemunhas que aqui a gente viu representa a igreja subindo, ressuscitando, sendo ressuscitada e ascendendo aos céus para a glória de Deus e para o triunfo da igreja. Hoje,
a gente tem a grande ideia dos versos de número 15 até o versículo de número 19, a seguinte proposta: Deus e Cristo revelam seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Vamos verificar? Deus e Cristo revelam seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Lembre-se que estamos agora no toque da última trombeta. Já vimos que trombeta significa exatamente anúncios de Deus. Estamos num gênero literário chamado apocalíptico, não quer dizer que isso aqui seja literal, mas quando se trata de trombeta, é anúncio, é a voz de Deus mostrando que por meio de situações, de contexto de catástrofes, de perseguição, ao mesmo tempo também de ação do Senhor por meio do seu poder, da sua graça, visa aqui mostrar que Ele está convocando pessoas ao arrependimento, igrejas a se ajustarem, mas os ímpios a entenderem que esse não se refugiar em Cristo vai lhe trazer consequência para todo sempre. Por isso, a gente tem então, nessa grande ideia, Deus e Cristo revelam seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. A gente tem então duas pequenas cenas. É uma cena só, eu divido para ficar mais claro e didático no processo da exposição para os meus irmãos. A primeira cena a gente tem do verso 15 até o verso de número 17. Como a gente consegue ver Deus e Cristo revelam seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Primeira cena, a gente vê do verso 15 ao verso de número 17. Deus e Cristo revelam o seu reino eterno e mundial com plena adoração para sempre. Deus e Cristo revelam seu eterno, seu reino eterno e mundial com plena adoração para sempre. Observem que agora o verso 15, ele traz uma ideia clara. A sétima trombeta está trazendo o juízo determinante final. É bem verdade e não vai acabar aqui no verso de número 19, porque a gente ainda tem capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, que depois, no fechamento exatamente desse terceiro e último ai, vai haver 7 anjos trazendo os últimos flagelos. E agora a gente percebe que esses últimos flagelos fazem parte da sétima trombeta. Ela está sendo anunciada. A voz de Deus está anunciando o juízo. E nesse cenário agora do juízo, a gente vê o triunfo de Deus e seu Cordeiro, o triunfo da sua igreja recompensada, mas a definitiva destruição dos ímpios sem a recompensa, que estar presente eternamente, face a face, numa comunhão plena com Deus. Os ímpios não terão isso. Logo no verso de número 15 até o verso de número 17, Deus e Cristo revelam seu reino eterno e mundial com a plena adoração para sempre. E aí o verso 15, no toque da sétima trombeta, a gente percebe que surgiu no céu fortes ventos, fortes vozes, que diziam, olha o anúncio dessas vozes nos céus. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Aqui a gente vê que ele revela o reino eterno, o reino mundial, e ele diz que passou a ser, a ideia é a plenitude desse reino, passou a ser porque Cristo agora está estabelecendo e colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 22, 23, 24, Cristo está agora colocando todo o inimigo debaixo dos seus pés, e veja que o verso 15 ainda diz, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é o momento onde Cristo, segundo Paulo em 1 Coríntios, domina todos os opressores, todas as forças e todos os comandos, e agora entrega o reino ao Pai, e junto com o Pai reinam para sempre, são glorificados para sempre. O céu agora propõe, propõe em vozes de exaltação a Cristo e exaltação a Deus. O que é que nós temos aqui?
Nós temos o Pai e o Filho sendo adorado no seu governo total, no seu reino total, eterno, mundial, com plena adoração. Lembremos então que a sétima trombeta aponta para o fim das oportunidades. A sétima trombeta não dá mais chance. Os ímpios vão ser destruídos e a igreja vai ser recompensada nesse cenário. Não é um dia, como a gente aqui vai pronunciar, mas dias. 10, verso 7, se você observar o capítulo 10, diz que no toque da última trombeta, vá comigo no 10, verso 7, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. O toque da última trombeta agora, ele traz os últimos dias. Ela traz os últimos dias, visto que a sétima trombeta traz os 7 flagelos ou 7 taças da ira de Deus. Porque no fechamento da sétima trombeta, a gente tem lá no capítulo de número 15, verso 1, olhe comigo, vá um pouquinho para lá, aí diz, ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Portanto, o que temos aqui é exatamente a sétima trombeta trazendo os 7 últimos flagelos. O golpe final do juízo de Deus sobre os homens que não se refugiaram no Filho. Mas ao mesmo tempo a gente vê Deus sendo adorado pelos séculos dos séculos, porque aqui chegou o grande dia. Mas ao mesmo tempo o governo mundial, o reino total, o reino absoluto do Cordeiro e o reino absoluto do Pai. Aí você pode até perguntar, mas pastor, e Deus não está governando? Deus não está no comando? Claro que está no comando. Deus nunca abandonou o comando da história. Deus nunca deixou a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Desde Adão até agora, Jesus Cristo. Deus sempre esteve no comando. Inclusive todas as ações do adversário, inclusive toda a atuação dele é por permissão de Deus. Aí a gente percebe que inclusive no livro de Jó, quando o Satanás queria atuar, ele teve que pedir permissão ao Todo-Poderoso. Se ele tivesse no comando, se o adversário, se o mundo tivesse no comando, não teria que pedir permissão a Deus. Se o mundo tivesse no comando das coisas, o mundo não abatia a cabeça diante das circunstâncias. Por exemplo, nós estamos em dias de circunstâncias difíceis. O mundo não tem o controle da pandemia. O mundo não tem o controle do que está acontecendo. Não é o homem que tem o controle nas mãos. Não é o Satanás que tem o controle nas mãos. Tem até algumas seitas que dizem por aí que é Satanás que está governando. Está governando a vida delas. A minha vida quem governa é Deus. A sua vida e a vida da igreja quem governa é Deus. É Deus que está no controle e no comando das coisas. Portanto, o que é que nós temos nesse cenário aqui? Deus e Cristo revelam o seu reino eterno e mundial com plena adoração. É isso que a gente vê no processo seguinte. Aqui então temos o soar da sétima trombeta. Inicia não o fim, mas os dias do tempo do fim. Porque agora Deus está consumando a sua ira. E até o capítulo 14, verso 20, a gente vai entender isso. Porque essa sétima trombeta anuncia os últimos flagelos, as últimas pragas. E agora eu quero dizer uma coisa muito clara. O Cordeiro e Deus no eterno trono, mundialmente, pleno de adoração, está anunciando flagelos, últimos flagelos, por meio da sua sétima trombeta. Isso ainda diz para nós que a graça de Deus está disponível antes dos últimos anúncios, antes dos últimos acontecimentos. No verso 16 e no verso 17, os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos. Agora nós temos a ideia da plena adoração para sempre a Deus e ao seu Cordeiro. Veja que eles estão no trono, eles estão no reino, o reino eterno mundial, mas agora a gente vê o assunto da plena adoração para sempre, porque os 24 anciãos
oferecem a Deus de eterna adoração, porque agora ele está reinando pelos séculos dos séculos. E veja que a gente tem alguns motivos pelos quais Deus está sendo adorado. Veja, no versículo 17, quando os 24 anciãos anunciam adoração, adoram a Deus, ele diz: graças te damos. Primeiro motivo, Senhor Deus Todo-Poderoso, o reconhecimento de que Deus é o Senhor absoluto, poderoso, infinito, grandioso. Mas tem aqui um motivo. Ele diz: graças te damos, Deus Todo-Poderoso. Primeiro motivo, tu que és e que eras. Ou seja, o Deus que reina supremamente. Aqui está a razão pela qual devemos adorar a Deus. Porque Ele é o Senhor Supremo. A outra razão, porque assumiste o teu grande poder. Aqui está revelando a ideia de adoração pelo poder total de Deus, o grande poder de Deus. Outra razão para adorarmos esse Senhor e seu Cristo, seu Cordeiro, é que todo o poder está nas mãos dele. Inclusive Deus disse isso. Deus deu todo o poder a Cristo em sua ressurreição, Mateus 28. É-me dado, disse Jesus aos apóstolos, todo o poder, e Deus com o seu poder está regendo a humanidade. Isso era encorajador para as igrejas. Aquelas 7 igrejas precisavam entender na mão de quem estava o poder. Lembre-se que elas estavam sendo perseguidas pelo império, pelo governo, pelo reino império romano no contexto da época. Elas estavam sendo martirizadas, mas agora o Senhor está mostrando, isso é encorajamento. Quem está no poder, quem reina para sempre, quem vai consumir tudo, e isso deve ser algo encorajador para a igreja. Inclusive, como foi para as 7 igrejas naqueles dias, deve ser encorajador para nós. Precisamos entender que, como povo de Deus, Ele não abriu mão da sua igreja. A igreja está no controle dele, mesmo mediante ao juízo, a opressão do império da impiedade. Deus está no comando. É isso que encoraja, é isso que fortalece a fé dos crentes. Não são as promessas passageiras e temporárias de muitas falsos ensinos e profecia dos dias atuais. Um outro motivo pelos quais os 24 anciãos dão graças ao Todo-Poderoso, primeiro porque Ele reina supremamente, que Ele é e que eras, e depois porque assumiste o teu grande poder. Ele agora absolutamente, mundialmente, totalmente está mostrando o seu poder de governo. E finalmente ele disse: porque dá graças, no final do verso 17, começaste a reinar. É a ideia do reino eterno pelos séculos dos séculos, ou seja, o reino que começou e que nunca mais, absolutamente, terminará. Temos então aqui o reino vitorioso e eterno de Deus e seu Cristo, proclamado pelos anjos, pelos 24 anciãos, pelo Senhor, através dos seus enviados. Temos aqui então o seu reinado pleno, vitorioso, completo, cabal de Deus e Cristo. Uma explosão então de louvor a Ele pelos 24 anciãos. Quero concluir esse princípio dessa primeira cena, onde mostra de 15 ao 17, Deus e Cristo revelam o seu reino eterno e mundial, com plena adoração pelos séculos dos séculos. Como a gente consegue entender isso de forma mais clara para os nossos corações? Primeiro, o que deve nos encorajar é a nossa visão sobre Deus no trono e seu Cristo reinando para sempre, mesmo sobre aqueles que agora vão ser julgados, que oprimiram a igreja, que perseguiram a igreja e que não aceitaram Cristo como enviado de Deus. O que temos então nesse cenário de 15 até o versículo de número 17 é a incursão total da glória de Deus e o triunfo da sua igreja, porque os 24 anciãos estão agora em adoração plena ao Senhor. Além de termos Deus plenamente, eternamente, mundialmente reinando, nós temos também a igreja em triunfo. E isso deve ser encorajador para a igreja. Apesar de todas as lutas e de todas as provações, ela vai triunfar com Cristo e com Deus, que reinam pelos séculos dos séculos. Então nós temos o que aqui? Na abertura do 7º selo, houve silêncio no céu em virtude dos terríveis juízos que desabaram sobre os homens. Porém agora, com a 7ª trombeta, houve grandes vozes nos céus. É que chegou o grande dia.
o dia do Cordeiro. O dia do Cordeiro é um dia maravilhoso. A glória dele vai ser plenamente apresentada às nações, aos que adoraram, aos que foram redimidos por ele, mas também todos os seus oponentes haverão de reconhecer isto. Às vezes, nessa caminhada, parece que Satanás é o governante supremo. Na caminhada que a gente traça, nessa peregrinação até chegar a Nova Jerusalém, tem momento que a gente acha que está tudo fora do controle. O nosso horizonte a gente consegue enxergar absolutamente ainda diante das dores e perseguições, a gente não consegue enxergar Deus no comando, Deus no trono. Parece que até o adversário está vencendo. Mais uma vez, a Bíblia então diz para a gente que mais uma vez, chegando o dia do juízo, o esplendor real, a soberania de Deus será revelada em sua totalidade. Ele no seu governo, no seu reino total mundial, sendo adorado plenamente. Nesses dias ainda que você acha que Satanás e o seu império das trevas estejam no comando, atuando e ditando as normas, dando a primeira nota da canção, você precisa entender que Apocalipse encoraja a igreja, dizendo quem está dando a última nota da canção, e a primeira é o Cordeiro. Porque naquele tempo, toda a oposição será suprimida e o reino de Cristo será pleno, com adoração plena, total. E desde já, qual é o convite? Adoremos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações. Porque no final, a igreja triunfará com Ele pelos séculos dos séculos. Não vai haver mais fadiga, não vai haver mais cansaço, não vai haver mais dor interna, dor externa, porque estaremos com o Cordeiro pelos séculos dos séculos, reinando. E isso é que encoraja a igreja genuinamente. Eu sei que o Espírito Santo há de fazer isso da maneira eficiente. A segunda cena, que amplia a proposta da grande ideia. Deus e Cristo revelam seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Vimos então nessa primeira cena de 15 a 17, o reino eterno mundial e a plena adoração. Mas agora vamos entender um pouco mais a pleno triunfo da igreja e a plena derrota dos ímpios, dos opositores, no juízo que é final. Veja então do verso 18 até o verso de número 17, qual é a grande ideia? Deus e Cristo revelam o julgamento dos mortos e a recompensa de seus servos. Poderíamos também até dizer a recompensa de sua igreja. Por quê? Porque agora os versos 18 e 20 mostram o triunfo da igreja numa plena comunhão com Deus no santuário, na presença do Senhor pela Arca da Aliança. Mas a gente verifica que também os ímpios serão atormentados pelo século dos séculos. Isso é encorajador para as igrejas no contexto, porque as igrejas inclusive estavam clamando até quando, Senhor? E aqui é resposta às orações dos santos, à súplica dos santos, ao clamor dos santos. O juiz, ao mesmo tempo que repara a humanidade caída pelo poder e a graça de Deus, o juiz ao mesmo tempo responde ao clamor das igrejas, dos santos de todas as épocas, do Antigo ao Novo Testamento. Verso 18, as nações se enfurecem, ou as nações se enfureceram. Lembre-se que isso está lá no Salmo de número 2. A ideia das nações se enfurecendo. Mas quando a gente vai para o Salmo de número 2, as nações se enfurecendo é em vão. Quero que você vá comigo para lá, antes de eu continuar lendo Apocalipse, o verso 18. Veja no Salmo 2 comigo, se você puder abrir agora o texto da palavra sagrada. Observem como o Senhor, no reinado temporário de Davi, anunciando o reinado eterno e permanente de Jesus, ele mostra que os ímpios, as nações, os homens, os príncipes se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora a gente vai entender por que em vão o que o texto do Salmo de número 2 está anunciando. Abra comigo, Salmo de número 2, os primeiros versículos. Observe o que aqui está escrito agora nele. Porque as nações se enfurecem,
os povos tramam em vão. Ou seja, todo esse levante, toda essa ação contra Deus e o seu Cordeiro é em vão, porque agora no juízo final, os ímpios estão sendo julgados. Veja agora que o verso 2 ainda do Salmo de número 2 diz: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, mas é em vão. Porque agora no juízo nós temos uma resposta definitiva. E a resposta definitiva, volta agora para Apocalipse capítulo 11, verso 18. As nações se enfurecem, então veio a tua ira. Diante das nações se enfurecerem e se levantarem contra Deus, o Cordeiro e sua igreja. Inútil, é loucura se levantar contra Deus, é loucura se levantar contra o Cordeiro. É loucura, irmãos, é perseguir a igreja de Deus, porque então veio a ira de Deus, o tempo de serem julgados os mortos. Lembre-se que aqui a ideia de mortos são os ímpios, aqueles que não ouviram a voz do Senhor, por meio das duas testemunhas, por meio das advertências, por meio do anúncio do Evangelho, por meio da igreja nos dias atuais e nas épocas em que a igreja aqui esteve anunciando o Evangelho. O tempo de serem julgados, eles se enfureceram. Então, quando eles se enfureceram, vem a ira. Inclusive, aqui tem uma coisa. Quando a fúria das nações, os ímpios e o império da impiedade se levantar furiosamente, plenamente, vem a ira de Deus. Aqui é um sinal claro. Quando plenamente acontecerá a ira definitiva de Deus? No levantamento e na fúria das nações, do povo ímpio contra o povo santo, contra o povo de Deus. Portanto, o verso 18, os primeiros aspectos, as primeiras partes, mostra a ira e o julgamento de Deus sobre os mortos enfurecidos, que são os ímpios que se levantam contra o Senhor. Veja que a continuação do verso 18 diz: e de dares recompensas a teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes. A segunda parte do verso 18 mostra agora, depois de Deus derramando a ira sobre os que se enfurecem e se levantam contra ele e seu Cordeiro, agora Deus vai dar recompensa. Por isso que aqui a gente tem a grande ideia: Deus e Cristo revelam o julgamento dos mortos, mas a recompensa dos servos, da igreja, porque a parte B do verso 18 diz: de dares recompensa a teus servos. Olha os vários sinônimos que ele dá à igreja: servos, os profetas, aos santos separados, aos que temem ao teu nome, aos pequenos e os grandes. Isso quer dizer que o juízo não atinge a igreja. Já respondi dias passados essa pergunta. Por que o juízo não atinge a igreja? Porque a igreja ela tem as vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. A igreja foi selada. A igreja foi contada no cenário anterior que a gente viu. A igreja ela está marcada, por estar marcada, selada, com as vestes brancas, branqueadas no sangue do Cordeiro. O que tem sobre a igreja não é ira. O que tem sobre a igreja é recompensa. Isso é encorajador. Porque as igrejas sete igrejas da Ásia, que estavam sendo oprimidas, martirizadas, torturadas, mortas, agora elas estão sendo encorajadas dizendo: vale a pena, valeu a pena enfrentar tudo, ser fiel até a morte. Eu quero dizer, queridos, que todo crente que vive fielmente ao Senhor, não importando as circunstâncias atuais, os dias atuais, as aflições atuais, as dores atuais, há uma recompensa para a fidelidade dessa igreja. Essa igreja que é fiel, que guarda os mandamentos de Deus. Olha que lindo como está aqui, quando ele fala da ira sobre os que rejeitaram, da ira sobre os que se enfureceram, e aqui ele fala dos mortos, que são os ímpios. Ele diz: e de dares recompensa a teus servos. Quem são os servos? Os profetas, os santos, os que temem ao teu nome. Ele vai ampliando o significado dos servos, e ele diz: os pequenos e grandes. O que é que vai acontecer com a igreja no dia do juízo? Ela não é atingida com o juízo, ela é recompensada com a graça de Deus, com a bondade eterna de Deus. Veja então
que logo em seguida, depois que ele fala da recompensa da igreja, o verso 18, ele fecha dizendo: e destruíres os que destruíram, ou os que destroem a terra. Aqueles que atuam de forma ímpia, eles serão destruídos, eles serão completamente banidos, punidos, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer a Deus e o seu enviado, a Jesus Cristo. Finalmente, o verso de número 19, ele amplia a ideia da igreja em comunhão, mas ele mostra também a ideia do juízo sobre os ímpios. Porque o verso 19 diz: se abriu o santuário de Deus que está no céu, neles vi a arca da sua aliança. Aqui é um aspecto muito claro do Antigo Testamento. A ideia de abrir o santuário, a ideia plena de comunhão, da entrada dos santos definitivamente no santo ou no santíssimo lugar, vivendo com Deus uma comunhão plena. A ideia também aqui de arca da aliança é uma ideia do símbolo, claro, da presença de Deus, da plena comunhão de Deus. No Antigo Testamento a gente verifica, principalmente naquele momento em que Davi estava conduzindo a arca da aliança, um camarada chamado Uzar, se não me falha a memória agora, ele tocou na arca, estava conduzindo a arca de forma irregular. E então, quando ele tentou ajustar a situação da arca, a ira de Deus caiu sobre ele. A arca, ao mesmo tempo que simboliza a presença e a proteção de Deus para os santos, simboliza também a ira de Deus sobre aqueles que infringem mandamentos, sobre aquele que não ouve a voz dele, sobre aqueles que não obedecem à voz dele. Portanto, a gente tem agora o verso 19, ele traz duas informações. Abriu o santuário, está livre. Vamos entrar, os santos vão entrar. Esse santuário está no céu, e depois ele traz a ideia exatamente da arca da aliança, presença garantida, símbolo garantido da presença de Deus. Porque a arca no Antigo Testamento simbolizava exatamente o lugar de encontro com Deus, onde a glória de Deus está presente. Ela é símbolo da comunhão suprema, íntima, perfeita entre seu Deus e seu povo. Também, quando fala do tabernáculo de Deus com os homens, a ideia no Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo nos habitará com eles para sempre. A ideia da arca e do santuário simboliza a presença de Deus. Só que, presta atenção, no verso 19, então abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da aliança. Olha quando isso acontece, como finaliza o texto. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande granizo. A ideia é, diante da plena comunhão dos santos com Deus, os santos, agora reinando com Deus, eternamente, veem o julgamento, o juízo sobre os ímpios. Porque agora no final, diante do poder de Deus, da graça da plena comunhão de Deus, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. É a ideia de juízo, definitivamente. Observe então, para os ímpios, aquela mesma arca que simboliza a graça de Deus é também um símbolo da ira de Deus. No capítulo 11, versículo 19, está bem claro aqui. A ira de Deus agora revela-se plenamente aos ímpios. Ele está com o completo e eterno desamparo. Porque o juízo eterno dos ímpios, sobre os ímpios, significa afastamento definitivo da presença de Deus. Eles são banidos da presença de Deus. Enquanto a igreja está completamente e eternamente desfrutando da bem-aventurança eterna, do vinde bendito do meu Pai, os ímpios vão desfrutar de um eterno castigo, de um local onde não haverá descanso nem paz. Às vezes a gente reclama da falta de paz nos dias atuais. Falta de paz terão aqueles que não se refugiarem no Cordeiro ainda agora, ainda nesses dias, antes do anúncio da última trombeta. Como então nós podemos finalizar essa proposta? Veja então, de 18 a 19 os versos. Deus e Cristo revelam o julgamento dos mortos e a recompensa de seus servos, ou seja, a recompensa, o triunfo de sua igreja.
Por isso que a grande ideia de 15 a 19. Deus e Cristo revelam o seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Por que a igreja está sendo recompensada? Essa é a pergunta-chave para a aplicação. Por que a igreja está sendo recompensada? Por que os servos, como os profetas, os santos, os que temem ao nome do Senhor, tanto pequenos quanto grandes, ele inclui todas as classes? Por que a igreja é recompensada? Porque ela teve as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Porque ela adorou a Jesus Cristo e reconheceu que Jesus Cristo, ao chegar na terra, é o Filho de Deus. Porque ela, por ele, foi selada para esse dia da redenção. Porque a igreja, ela se refugiou em Jesus Cristo, e quem se refugia em Jesus Cristo está livre da ira, mas é recompensada com a presença grandiosa, vitoriosa, triunfal de Deus para sempre. O que é melhor do que a presença de Deus? O reino de Deus, a comunhão plena com Deus, perfeito, santo, infinito, imutável, eterno, glorioso. O que é melhor? Costumo dizer que a melhor coisa da minha vida ainda eu não encarei presencialmente. Esses dias estamos nesse processo da vida online e não presencial. Eu confesso para os meus amados irmãos que uma das coisas que mais almejo é ter aquele encontro triunfal com meu Deus e o meu Cordeiro, Cristo e Deus, assentado no trono, e vê-lo face a face, a glória esplêndida do Senhor. O dia mais feliz da minha vida não foi o dia que eu casei, embora ame a minha esposa. Não foi o dia que meus filhos nasceram, embora eu ame meus filhos. Não foi o dia em que eu me formei para pastor, embora é um ministério glorioso. Não foi o dia em que eu comprei um carro ou que comprei uma casa, embora isso possa ser viável na nossa caminhada e peregrinação. O dia mais glorioso da minha vida, e creio que deve ser da sua, deve ser aquele dia quando você e eu, nós vermos face a face, tete a tete, Deus e o Cordeiro, numa comunhão plena, livre desse corpo pecaminoso, livre desse corpo cheio de dor, livre desse corpo cheio de corrupção. O dia glorioso da minha vida, da sua vida, da igreja, está por vir. Vai ser no dia da volta do Cordeiro, onde ele julga os ímpios, recompensa os santos, recompensa a igreja. Porque a igreja está sendo recompensada? Porque ela se refugiou nos filhos. Por que os ímpios estão sendo julgados? Essa é uma outra pergunta aplicativa. Por que não ouviram as testemunhas? Lembra do texto anterior? Porque também eles não ouviram as advertências. Lembra das 7 igrejas? Arrepende-te, mudam. Ele está falando para os ímpios, aqueles que abandonaram o Cordeiro. Então, por que os ímpios estão sendo julgados? Porque não ouviram as testemunhas, não escutaram a voz de advertência, não abandonaram os seus pecados, não se refugiaram em Deus, não se refugiaram em Deus através de Jesus Cristo. Por isso, enquanto a igreja, num grande dia, está dando graças e adorando a Deus, os ímpios estão se lamentando. Por isso, que enquanto os santos recebem galardões, os ímpios recebem destruição. Os santos ressuscitam para a vida, para a glória, mas os ímpios enfrentam o juízo e serão exterminados. O dia do juízo será um dia de glória para os santos, mas um dia de ira de Deus sobre os ímpios. Ele será um dia de trevas e não de luz para todos aqueles que desprezaram já Jesus e perseguiram a igreja. Será um dia de trevas, será um dia de ira de Deus. A pergunta: quem nos livrará da ira de Deus e do seu Cordeiro? Lá de Apocalipse 6, de 16 até o 17. O próprio Cordeiro, o próprio Senhor. Quando nós nos refugiamos, aceitamos e colocamos Ele como Salvador, a gente está livre. A 7ª trombeta, então, ela é proclamada como o último ai. É o último ai, porque as chances acabaram
não há mais como apelar. O dia do juízo é um dia onde não vai haver mais segunda instância, terceira instância, quarta instância. Se você quer se ver livre do dia do juízo, na ira do Cordeiro, trate de recebê-lo nesta noite como seu Salvador. Onde você estiver nos ouvindo agora, trate de recebê-lo. Qual a proposta de João com esse texto? O que é que João esperava das 7 igrejas? João esperava que as 7 igrejas fossem encorajadas, mostrando-lhes seu triunfo apesar de toda a opressão e império da impiedade. As igrejas precisavam ver que, de fato, quem era o vitorioso não é quem estava massacrando a igreja. Quem de fato ia triunfar, quem de fato seria triunfalmente recompensado. A igreja estava enfrentando um grande ciclo de perseguição e naquele cenário ela precisava ser encorajada. Em dias de dores, de aflições, de luto, de lutas, de perdas, de fadiga, de cansaço. A única coisa que encoraja o povo de Deus, a igreja de Deus, é olhar o governo total, a glória total e o triunfo do Cordeiro, mas ao mesmo tempo, o triunfo da igreja recompensada pelo Cordeiro fiel e que cumpre com sua promessa. João esperava que as 7 igrejas entendessem isso. Finalmente, o triunfo da igreja, apesar das lutas e oposições temporárias, é certa. Ainda que você esteja nesses dias chorando e lamentando por tudo que está passando, o triunfo de você, o meu, o triunfo de quem é fiel a Cristo, até a morte, é certo. Não pare, não desista. Quem garante esse triunfo é o reino de Deus, é o reino de seu Cristo. Passamos por difíceis dias, cheios de conturbações, de tribulações. Porém, o nosso triunfo por meio de Deus e seu eterno Cordeiro vitorioso, ele é garantido, esse triunfo está já autenticado. Tudo vai acabar bem, meus amados irmãos. Não no sentido do contexto temporário, mas tudo vai acabar bem do contexto eterno. Quando o Cordeiro voltar, nós estaremos bem. Mais uma vez eu lembro aqui a frase ou a palavra final que um colega nosso, pastor Davi Merker, ele declara sobre o livro de Apocalipse. Ele diz que se tivesse de anunciar o livro de Apocalipse, proclamar, expor o livro de Apocalipse, uma palavra seria: vencemos. A igreja é vitoriosa, nós vencemos. Estaremos reinando com Cristo apesar das lutas e dos lutos, mas a garantia para aqueles que foram fiéis e adoraram exclusivamente o Cordeiro apesar das pressões dos dias temporários, esses são vencedores e vão ver a anulação dos ímpios, o afastamento deles eternamente, mas a nossa comunhão plena com o Senhor. Espere nele confiantemente. E aqui então vai algumas perguntas, ou uma pergunta reflexiva. Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? No santuário de Deus ou debaixo da sua ira? Onde você estará quando os últimos anúncios, os últimos flagelos, os últimos acontecimentos surgirem? Você estará debaixo da graça ou debaixo da ira? Se refugie em Cristo antes da 7ª trombeta. Se coloque debaixo da graça de Deus agora. Reconheça os seus pecados. Abandone os seus pecados. Se converta ao Senhor. Peça ajuda para Ele. E diga: Senhor, me ajude. Eu quero viver o teu reino. E quero fazer a tua vontade. E se refugie debaixo da graça do Cordeiro. E você estará no santuário. E não debaixo da ira de Deus. Reinará e desfrutará da comunhão plena com Deus. Mas aqueles que não estiverem vão usufruir de grandes sofrimentos pelos séculos dos séculos. Deus quer impedir isso nessa noite, te oferecendo a graça, o evangelho do Cordeiro,
que tira o pecado do mundo. Vamos adorar esse Senhor, grandes e pequenos. Todos devemos adorá-lo. Cântico 112 do cantor cristão Marcelo e Maria vão nos encorajar a isso. Louvemos ao Senhor, glorificando-o pela sua certa vitória. Cantemos juntos esta canção, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém. Jesus é vitorioso. Jesus é vencedor. Reina pelos séculos dos séculos. Virá triunfalmente, mundialmente mostrará o seu governo a todas as nações. E a sua igreja também reinará com ele. Que o Espírito de Deus ajude a você a entender isso em meio às lutas e provações temporárias durante essa peregrinação. Deus e Cristo revela seu reino eterno e vitorioso, o triunfo da igreja e a derrota dos ímpios. Que Deus nos ajude a compreender isto, ou a compreendermos isto, e a glorificarmos eternamente o seu nome. Obrigado, Deus, pela sua glória, bondade, pela tua atuação misericordiosa. Sustenta a tua igreja,
Sustenta o teu povo. Mostra ao teu povo que nessa peregrinação temporária, nesses dias passageiros, o Senhor está controlando e resolvendo tudo para nos trazer a plena comunhão, semelhante àquela que o Senhor tinha com Adão antes de pecar. Obrigado porque através de Cristo agora, o segundo Adão, a gente plenamente tem isso. E a gente agora confessa essa verdade e te adora por meio dela, através do sacrifício do Cordeiro, através do vitorioso Senhor. Glória, majestade, pelos séculos dos séculos, a ti, Pai Santo, através do Cordeiro e ao Cordeiro que está sentado à tua destra. Obrigado, Pai. Louvor seja o teu nome pelos séculos dos séculos, em Cristo. Amém. Encerramos, então, nosso culto coletivo na noite de hoje. Espero ter alcançado o seu coração por meio da palavra de Deus. Vamos fazer a nossa súplica permanente. Quero convidar toda a equipe para fazermos isto hoje e dizer para você que já se prepare para o nosso encontro de quinta-feira. Quinta-feira estaremos no nosso encontro pregando a grande ideia do livro de 2 Timóteo. Terça, encontro presenciais. Quinta, a grande ideia da carta de 2 Timóteo. Vamos para a nossa súplica permanente com toda a equipe. Todos juntos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira com 2 Timóteo, se Deus permitir. Um forte abraço no coração de todos. Até lá.